Hoje, na reprodução assistida em foco, o IPGO apresenta má respondedora. Pacientes submetidas a tratamentos de fertilização in vitro com a utilização de altas doses de gonadotrofinas, algumas vezes recrutam um número pequeno de folículos e acabam coletando 3 ou menos ovos, o que se considera uma má resposta. Em 2011, foi publicado o Consenso de Bolonha pela Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, que determinou como má respondedora as mulheres que apresentavam 2 dos 3 seguintes critérios: idade materna de 40 anos ou mais ou fatores de risco para má resposta ovariana, pacientes que em ciclo anterior de fertilização in vitro tiveram 3 ou menos ovos, pacientes com provas de reserva ovariana alterado, uma diminuição no número de contagem de folículos antrais, com o número de folículos antrais abaixo de 7, ou com a diminuição do hormônio antimileriano, com a dosagem do hormônio abaixo de 1,1. A principal causa de má resposta é a baixa quantidade de folículos. A idade materna é o principal fator por uma diminuição da reserva ovariana. A partir dos 35 anos, as mulheres começam a ter uma diminuição na quantidade e na qualidade dos seus óvulos. Mulheres a partir de 40 anos têm uma chance de 50% a mais de apresentar uma má resposta num ciclo de fertilização in vitro. Além da idade materna, outros fatores de risco podem estar associados a uma má resposta, como pacientes que se submeteram a tratamentos quimioterápicos, pacientes com cirurgias ovarianas prévias ou pacientes com história familiar de uma insuficiência ovariana precoce. Nesses casos, a baixa resposta ao estímulo do ovário pode ser o primeiro sinal de uma insuficiência ovariana precoce. Essa insuficiência ela pode ter uma causa idiopática, pode ter uma causa autoimune ou de doenças genéticas e cromossômicas. Existem alguns exames que podem ser realizados para avaliar a reserva ovariana da mulher antes do início de um ciclo de fertilização in vitro. A dosagem do FSH, que deve ser realizado entre o 3º e o 5º dia do ciclo menstrual, onde as pacientes que apresentam FSH maior de 10 têm o maior risco de ter uma baixa reserva ovariana. A contagem de folículos antrais, que também deve ser realizado entre o 3º e o 5º dia do ciclo, onde, através de uma ultrassonografia transvaginal, realiza-se as contagens dos folículos antrais apresentados nos ovários dessas pacientes. E a dosagem do hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano ele é produzido pelas células granulosas dos folículos pré-antrais e antrais. Ele tem a vantagem de poder ser coletado em qualquer fase do ciclo e pacientes que apresentam um hormônio antimileriano abaixo de 1,1 também têm fator de risco para uma má resposta ovariana. Vale lembrar que algumas pacientes, mesmo com a reserva ovariana normal, apresentam uma má resposta quando submetidas a ciclos de fertilização in vitro. Isto ocorre, por exemplo, em pacientes com uma exposição diminuída das gonadotrofinas, como nas pacientes com obesidade, ou pacientes onde existe uma menor sensibilidade dos ovários às gonadotrofinas, como pacientes que apresentam endometriomas ou polimorfismo dos receptores da FSH-LH. É importante avaliar o melhor protocolo para as pacientes com histórico de má resposta ovariana em ciclos anteriores de fertilização in vitro ou que apresentam os fatores de risco para uma má resposta ovariana, com o objetivo de se tentar o melhor resultado possível. Não existe nada mais frustrante para a paciente do que realizar um tratamento de fertilização in vitro e no final não apresentar embriões para realizar a transferência. Hoje já se sabe que neste grupo de pacientes não adianta usar altas doses de gonadotrofina, uma vez que a resposta será a mesma. O protocolo de mini-FIV é um dos protocolos mais utilizados nesse grupo de pacientes, onde é realizada uma estimulação ovariana mínima com obtenção de um número pequeno de embriões, mas tentando melhorar a qualidade dos mesmos, aumentando assim as chances de gravidez da paciente. Outro protocolo muito utilizado pelo IPGO é a programação da transferência embrionária, onde a paciente submete-se a 2 ou 3 coletas ovarianas com o objetivo de acumular um número maior de embriões e no final realizar a transferência de embriões D3 ou em blastocisto.